Então vamos lá. É aquilo lá que você já sabe porque hoje você saiu de trás das câmeras, entendeu? Então, 1, 2, 3. Olha lá quem chegou hoje, se não é a mulher, se não é a dona onça, se não é a patroa. Rapaz, olha, eu acho que é mais fácil marcar uma entrevista com o Bolsonaro do que com ela. Mas vou parar de falar. Então faz o seguinte, já se apresenta. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie. Meu nome completo é Stephanie de Paula Salles Amaral. Estou prestes a completar aí 27 anos. Sou esposa do Lucas. Só pra lembrar, o vídeo vai pro ar depois do seu aniversário, tá? Então já completei 27 anos, viu, gente? Hoje é participação especial. Bom, vamos começar pelo seguinte. Stephanie, eu conheço um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho. E eu sei que você rodou o mundo aí, né? Você rodou o Brasil. Você foi parar praticamente aí quando você começou a adolescência, que foi quando você fez residência em Marília e aí não mudou mais. Assim, em tese. Né? Residência de morar, não de fazer residência. É que tem gente que faz residência, hospital, essas coisas. Ah, tá. Então conta aqui pra gente, né? Como que foi essa... Onde você nasceu e por onde você passou? Tá. Então, eu nasci em Taubaté, interior de São Paulo, terra do Monteiro Lobato, esqueci agora o negócio lá, que tem a Emília, sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu era pequena, a gente ia lá visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo, era legal pra caramba. Mas eu fiquei pouco tempo lá, né? Nasci lá. E aí depois a gente já foi logo em seguida pra Pindamonhangaba, que era ali bem pertinho. De Pinda a gente foi pra Corumbá, no Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, bem longe. De Corumbá nós fomos pra Brasília, ficamos 3 anos lá. E aí foi quando a gente veio pra Marília e se fixou aqui, né, desde então. Só que aí mesmo depois que eu vim pra Marília ainda mudei bastante, né? Porque eu fiz faculdade em Assis, então eu ficava indo e voltando de Assis toda semana. E depois que a gente se casou, a gente morou em Lins e Londrina, e aí nós voltamos pra cá. Então rodei bastante, sou cidadã brasileira bem convicta. Praticamente você viveu mais na rodovia do que na cidade. Tipo isso. Você viveu em Assis, mas você voltava pra cá todo final de semana? Mas eu tinha casa lá, né? Ficava toda semana lá, então eu considero que eu morei lá também. Mas teve um período que você vinha na quarta-feira, você já estava em Marília. Você ficava segunda, terça, na quarta você... Por que será, né? Por causa da célula. Tinha célula na sua casa. Também, verdade. Legal, então assim, seu pai é de carreira militar, né? Isso, por isso que a gente mudava bastante. Então, aí já vem a primeira pergunta, né? Seu pai é militar e todo mundo tem, pelo menos, né, assim, a grande coisa, aquele negócio de que a família de militar, o militar é muito sério e tal, aquele negócio, alguma coisa muito rígida. Né? Como é que foi a sua infância, assim? Seu pai era muito rígido, sua mãe era muito rígida, como é que era essa questão? Uma vida de um militar, até mesmo porque, como ele era militar, ele devia viver, em alguns casos, devia ser dentro da vila militar, né? Isso, a gente morou em alguns casos dentro da vila militar também. Então, foi uma infância bem tranquila, assim, meu pai, ele tem esse jeito, assim, parece ser meio sério, né, o pessoal olha pra ele às vezes e fala assim, nossa, seu pai é bravo e tal, mas meu pai, ele é bem tranquilo, assim, lógico, né, como todos os pais, eles sempre colocaram bastante limite, né, nunca deixaram a gente fazer tudo que a gente queria, eram rígidos nessa questão, assim, de educar bem a gente, né, de mostrar o caminho certo, assim, da gente seguir e tal. Mas eles não eram muito bravos, assim, não eram muito militar dentro de casa, não. Meu pai sempre foi bem amoroso, assim, bem engraçado até. A parte das piadas da família, acho que eu puxei dele. Minhas piadas são tão boas quanto as do meu pai.
uma época que eu estudei no colégio militar também em Brasília, que também pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive, apesar de ser um colégio cheio de regras, assim, o ensino era muito bom, né? Aprendi muita coisa, fiz muitas amizades e a gente tinha as nossas histórias lá dentro da escola, assim, pra tentar burlar o sistema, né? Olha só aonde vai querer burlar o sistema. Meu Deus do céu, já Divertido. entendi. Bom, você é a mais nova, né? Porque seu irmão é mais velho. Você e seu irmão brigavam demais? Nossa, bastante. Nossa, Verdade? a gente brigava bastante, sim, mas aquelas brigas de irmão mesmo, né? Mas eu vejo assim que a gente começou a brigar menos, parou até bastante assim de brigar, acho que por volta quando o Juan fez uns 16 anos mais ou menos, assim. Eu lembro que na época não sei, a gente mudou o nosso relacionamento, assim, acho que ele já tava mais maduro também, né, já não tinha mais aquela coisa de adolescente, de criança, ele começou a namorar, eu lembro que no período eu fiquei até meio enciumada na namorada dele, achava que ele gostava mais dela do que de mim, umas coisas assim, nada a ver, mas aí depois disso, assim, a gente se acertou, parou de brigar, acho que cresceu, né. Mas peraí. Você falou 16 anos. A nossa diferença é 5 anos. Seu irmão é 1 ano mais novo do que eu. Então a diferença sua pra ele é 4 anos. Você tava com 16, você tava com 12. Mano, você já tá muito grande pra sair brigando. Mas seu irmão briga, fazer o quê? Ai, meu Deus do céu. Nossa. E aí, mas você aprontava bastante? Você apanhava muito do seu pai, de sua mãe? Apanhava. Eu brinco que eu apanhava de todo mundo em casa, né? Que eu apanhava do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Nossa. Mas eu também fazia por merecer, assim, não aprontava muito, assim, não, mas a minha mãe fala que eu provocava muito meu irmão, né? Que ficava fazendo coisa que deixava ele irritado, assim. Então eu acho que era mais por isso, assim, por causa das nossas brigas, que eu acabava apanhando um pouquinho. Ela parou de provocar o irmão e hoje provoca a mim. Quem te batia mais, seu pai ou sua mãe? Minha mãe. E quem doía mais? Meu pai. Tá. Meu pai era assim, ele é bem tranquilo, então pra você tirar ele do sério é difícil. Mas quando acontecia, e aí era a vez dele bater, a batida dele doía mais que da minha mãe. Mas não foram muitas vezes, não. Meu pai bateu menos, assim. Entendi. Um fato marcante da infância. Um fato marcante... eu acho que foram as mudanças, né? As mudanças de cidade, assim, foram bem marcantes pra mim, porque eram lugares bem diferentes, né? Um do outro, com sotaques diferentes. Então, uma coisa que ficou bastante marcada pra mim foi essa questão dos sotaques, né? Que cada lugar a gente aprendia uma gíria nova. E aí, daqui a pouco, quando chegava no outro lugar, a gente já tava misturando sotaque de todos os lugares, assim. É igual aquela piada da pessoa do interior que foi pro Rio de Janeiro e queria se passar por carioca, né? Aí chegou lá pra pedir o pastel, falou assim, cara, me dá um pastel. Aí o cara falou assim, pastel de quê? Aí ele, pastel de carne. Nossa! Era tipo isso, assim, nosso sotaque era um pastel, as gírias que a gente usava eram pastel, as pessoas que a gente conhecia, assim, eram todas, né, umas bem diferentes das outras, assim, costumes e tudo mais. Então, acho que o que marcou bastante a infância foi isso, assim, questão das mudanças que a gente teve. Entendi. Bom, a adolescência é um momento de crise e tal, esse negócio todo. Como é que foi pra você transicionar pra adolescência? Como é que foi o seu período de adolescência? Eu considero que eu fui uma adolescente tranquila, assim, não dei trabalho pros meus pais, né? Graças a Deus, assim, hoje eu agradeço muito a Deus porque eu vejo que Ele me guardou, sabe? Eu vejo que Deus me protegeu mesmo de experimentar as coisas do mundo, assim. Então, eu acho que a adolescência em si minha foi tranquila. Uma crise, assim, que eu tive um pouco na adolescência foi com questão de amizades, né? Porque
Na época eu fazia parte do... meu ministério principal na igreja era o King's Kids, né? Foi um dos primeiros que eu comecei a participar e tal. E aí quando eu comecei eu ainda era uma pré-adolescente ali, né? Já começando a passar para adolescência. E aí eu cresci nesse ministério. E aí quando eu cheguei mais na minha fase de juventude, eu ainda estava nesse ministério, né, como mais na parte da liderança, ali auxiliando, tudo, mas ainda fazia parte. Só que muitos dos meus amigos da minha faixa etária já tinham saído do ministério, muitos tinham ido fazer faculdade fora, então não conseguiam estar mais presentes ali na igreja, né. E as pessoas que estavam fazendo parte do ministério, a maioria eram bem mais novas do que eu. Então eu senti um pouco essa crise, assim, de não conseguir me encaixar, sabe? Tipo, não ter um espaço pra mim, assim, adequado, não conseguir ter muitas amizades, assim. Mas acho que isso melhorou um pouco depois que a gente começou a ter célula em casa. Porque daí eu comecei a conhecer mais gente da minha idade, assim, com quem eu podia ir pro culto, né? Sair depois e tal. E aí foi melhorando um pouco essa questão. Sair depois como? É. Você voltava pra casa às 11 horas da noite, o culto acabava às 10. Não, meia-noite foi quando a gente começou a namorar. Verdade. Mas de vez em quando ainda dava certo, né? Quando o culto acabava cedo, de vez em quando dava pra sair um pouquinho. Interessante. Bom, você sempre foi da igreja, né? Desde pequeno. Né? E acho que assim, um problema que muita gente sofre por ser da igreja e tal, desde cedo, às vezes é quando chega nessa fase da adolescência que culmina exatamente de ser o colegial, né? Onde começam as festas, os amigos, coisas da escola e tal, e coisas assim. Você teve algum tipo de conflito desse dentro de casa ou você passou por isso tranquilo, as amizades que não eram da igreja, né? Que vinham da escola nunca gerou problema, ou como é que foi pra você? Não, isso foi tranquilo pra mim, porque, assim, na verdade, eu cresci, né, num lar cristão, tudo, só que durante o período que a gente morava em Brasília, a gente acabou ficando um pouco afastado da igreja, né? Então foi um momento, assim, que eu não tive tanto envolvimento com as coisas da igreja. E aí eu acabei passando por uma situação, assim, que até hoje eu não entendo direito, assim, o que aconteceu, mas... eu passei por um período, assim, não sei se chegou a ser uma depressão, não sei o que foi. Eu sentia uma tristeza muito grande, assim, um sentimento de culpa, sabe? Um sentimento, assim, de medo, principalmente quando começava a anoitecer, assim. Não sei se foi alguma questão hormonal também que acabou despertando tudo isso. Enfim. E aí eu conversava bastante com os meus pais na época sobre isso, assim, eles me aconselhavam bastante. Eu lembro que esse período que eu passei foi até o período a primeira vez que eu fui pra praia, porque meus pais ficaram preocupados comigo, né? E aí meu pai me levou pra viajar com ele, pra ver os nossos parentes lá no Rio de Janeiro, e aí a gente, que é no interior do Rio, né, no Resende, e aí a gente aproveitou e deu um pulo no Rio de Janeiro pra ir na praia. E aí eu conheci a praia e tal, junto com ele. Mas assim, nada funcionava, sabe? Parecia que por mais que a gente tentasse, assim, esse sentimento continuava existindo dentro de mim, né? E aí uma coisa que me marcou bastante nessa época, eu tinha esse sentimento de culpa, né, dentro de mim, de medo, né, que algo fosse acontecer, não sabia nem o que, mas tinha isso. E aí uma coisa que me marcou bastante foi uma frase que minha mãe me disse. Ela virou pra mim e falou assim: filha, você não precisa ter medo, né, você não precisa ter medo de nada, assim, porque quando você era pequenininha, logo que você nasceu, eu e seu pai, nós te apresentamos, nós te consagramos a Deus e você é dele. Então, ele tá te protegendo, ele tá com você o tempo todo. E isso me marcou muito, assim. E aí eu realmente pensei assim, nossa, eu acho que isso me fez lembrar sobre quem Deus era. Né? E aí foi quando eu comecei a buscar a Deus, assim, por conta própria mesmo, assim. Eu lembro que na época eu apaguei todas as músicas do mundo que tinha no meu MP3
E aí tava a época que tava bombando Oficina G3, essas coisas assim. Baixei um monte de música do Oficina G3, coloquei lá. E aí eu ficava ouvindo. E aí em casa eu, toda noite antes de dormir, tentava orar um pouquinho. Mas era aquela oração ainda mecânica, né? Que a gente repete sempre a mesma coisa e acaba dormindo orando. Mas ainda assim eu tava tentando, né? E hoje em dia eu entendo que já era Deus me chamando, assim, né? Isso tudo lá em Brasília ainda. E aí, quando nós viemos pra Marília, nós morávamos na época bem ali no centro da cidade, pertinho da onde era a primeira igreja batista, né? Que era ali na 9 de julho. E aí eu falei pros meus pais, vamos começar a frequentar lá, vamos lá e tal. E aí a gente começou a ir nos cultos de domingo, assim. E eu lembro de um domingo, pra ser sincera, eu não lembro o que o pastor pregou, não lembro isso, mas eu lembro que no final ele fez um apelo, né, chamando quem queria aceitar Jesus, quem queria se entregar a ele, assim, e passou um filme, assim, na minha cabeça. Eu lembrei de todas as vezes que quando eu era pequena, que eu sempre respondia apelo na minha igreja. Toda vez que o pastor chamava lá na frente, eu ia. E aí depois que a gente cresce, né, a gente começa a ficar tímido e tal, e não faz mais essas coisas, né? E aí naquele momento que o pastor fez esse apelo, passou esse filme assim na minha cabeça, deu indo lá na frente toda vez quando eu era pequena, e parece que eu senti Deus me falando assim, que era o momento de eu dar o primeiro passo. E aí eu era muito tímida, muito extremamente tímida, e pra mim, e era uma igreja até que grande, né, já era grande na época. Então eu saí do meu lugar com todo mundo me olhando, era uma coisa meio difícil pra eu fazer, assim, sabe? Mas parece que foi uma coragem sobrenatural mesmo que Deus me deu, eu consegui, eu fui lá, respondi o apelo aquele dia. E aí eu comecei, foi quando eu decidi mesmo, assim, que eu queria seguir a Jesus, né? Me entreguei, de fato. E aí, né, foi bem no início da minha adolescência, eu tava, tipo, com os meus 13 anos, assim. Então, nessa fase mais crítica do adolescente, o pessoal começa a se envolver com os amigos, as amizades, né? Começa a ir nas baladinhas, querer beber essas coisas, era onde eu tava no meu primeiro amor ali. Então essas coisas não me chamavam muita atenção, não. Nunca tive dificuldade com isso. Eu fiz muitas amizades dentro da igreja, então isso me ajudava bastante, porque a gente convivia ali no mesmo contexto, né? Acreditava nas mesmas coisas. Então a minha adolescência foi toda dentro da igreja. Entendi. Principalmente dentro do Ministério King's Kids, foi onde eu aprendi de fato, né, sobre Deus, assim, que é igual eu falei, antes eu orava e era uma oração mecânica, né? E aí eu fui aprendendo que era possível se relacionar com Deus, que Deus era um Deus pessoal, que era alguém com quem eu podia falar, mas era alguém que me respondia também. Fui aprendendo as formas como Deus falava com a gente e tal, e desenvolvendo isso, assim. Então foi um ministério que foi muito importante na minha vida, assim. E aí, nesse domingo, foi o mesmo domingo que você me conheceu? Foi o domingo que mudou sua vida, né? Conheci entre aspas, porque eu acho que, eu não me lembro se foi nesse domingo que eu fui, que vocês estavam voltando da campanha e se apresentaram na igreja. Eu acho que foi. E eu conheci o Lucas de longe, assim, mas até então não me chamou atenção. Longe. Não! Mas que eu te conheci de verdade... Foi no domingo, se no máximo foi no domingo seguinte. Não, porque eu já estava frequentando a igreja há um tempo. Eu só ia nos domingos. Aí o que aconteceu? O sábado que você foi? Então, foi depois de um tempo que eu já estava indo aos domingos. Eu já estava indo na igreja aos domingos, aí o pastor falou que... Não, antes disso, né? Eu já estava frequentando a igreja aos domingos. E aí a minha mãe falava pra mim, filha, vai nos cultos de jovens pra você conhecer as pessoas e tal. Só que eu tinha muita vergonha de ir sozinha, porque eu não conhecia ninguém. E aí eu lembro que foi no dia 10 de fevereiro de 2007, porque era aniversário da minha melhor amiga na época, que era a Camila, né? Hoje em dia a gente perdeu um pouco o contato, mas ainda é uma pessoa muito especial. E aí a gente tava conversando, eu e ela, assim, no MSN, né?
E aí eu falei pra ela, falei, minha mãe tá falando pra eu ir na igreja no sábado, conhecer as pessoas, né, me entrosar, mas eu tenho vergonha de ir sozinha. E eu tava muito triste, assim, na época, porque eu não tinha feito nenhuma amizade ainda em Marília, as aulas ainda não tinham começado, não conhecia ninguém. Aí essa minha amiga, e era aniversário dela, eu queria estar lá com ela, sabe? Aí essa minha amiga falou assim, Stephanie, vai lá, aproveita, né, conhece e tal. E aí eu criei coragem e fui. Só que eu ainda tava muito triste, porque é uma mudança muito grande na nossa vida, né? Você tá acostumado com suas amizades, aí de repente você sai e começa tudo do zero em outra cidade, assim. Então eu fui no culto de jovens num sábado. Eu lembro que eu cheguei na igreja, sentei na última cadeira. E eu tava quase chorando, assim, e eu falei com Deus no meu pensamento, falei, Deus, não deixa eu ficar sozinha aqui hoje, porque senão eu não vou conseguir, eu vou chorar e tal, e eu não quero. E aí não demorou muito, uma moça veio conversar comigo, a Adrianinha. Me recepcionou super bem, me convidou pra sentar junto com ela e com as amigas dela e tal. E na época a Adrianinha era professora da escola bíblica, né? E aí ela já me convidou pra ir na escola bíblica no dia seguinte. Só que o que aconteceu? Eu não ia poder ir porque eu tinha me colocado o propósito de ir pra começar o curso de batismo. E eu fui pra começar o curso de batismo. Só que na hora que eu cheguei lá, eu descobri que o casal que ia dar o curso tinha ido viajar. E aí, como eu não tinha me inscrevido, né, eu simplesmente fui, eu não fiquei sabendo por causa disso. Aí eu já tava lá. Se eu não me engano, foi o pastor Elber, chegou pra mim e falou assim, você quer aproveitar que você já tá aqui, já ir na escola bíblica e tal? Falei, tá bom. Lembrei que a Adrianinha tinha me convidado, falei, vamos lá. Fui, cheguei, né, já tava todo mundo na sala. Cheguei lá de gaiata e aí a Adrianinha me apresentou pra todo mundo e pra variar, né, o único lugar que tinha pra eu sentar era do lado do Lucas. E aí eu fui me apresentar, comecei a falar e na época eu ainda não tinha esse R, né, de interior. Eu falava ainda porta, como é que era? Porta, portão, não sei o quê. Essas coisas falava mesmo. E aí eu comecei a falar assim e aí o Lucas virou pra mim, nossa, que saudade desse R. E aí foi aí que eu conheci o Lucas, a gente começou a conversar. Eu confesso que eu me encantei já de cara. Gostei dele já de cara, assim. Nossa. Falei, nossa, que menininha bonita, não sei o quê. Só que aí eu fiquei triste que ele falou que tava indo estudar fora, né? Ia começar o seminário em Londrina. Falei, nossa, nunca mais vou ver ele na minha vida. Tava aqui todo final de semana. Pois é. E fiquei 3 meses. Depois, no outro ano, que aí eu fui de fato, né? Verdade. Tá, mas aí beleza, né? Ainda não aconteceu nada ainda naquele momento e tal, né? A gente veio bem depois. Mas aí no ano seguinte, né? No King's Kids, a gente foi pra campanha em Cornélio Procópio e lá você começou a namorar, né? Fala aqui pra gente. Foi nesse namoro que você deu o primeiro beijo da sua vida? Foi assim. O que seu pai falou na hora que você ligou pra falar que você ia começar a namorar e tal, que você tava de rolo lá? O que seu pai falou pra você? Não foi dessa vez, não. Lógico que foi. Não foi. Foi sim. Foi 2 vezes. Foi dessa vez e da vez que a gente começou a namorar de verdade. Não, dessa vez não. Foi mais pra frente. Mas o meu pai, teve uma vez que meu pai falou mesmo. Eu não lembro direito o que foi. Acho que tinha um rapaz que tava gostando de mim e eu tava como é que fala? Pensando a respeito, né? Se eu iria querer namorar com ele ou não. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, Stephanie, mas e o Lucas? Tal. Eu falei, mas pai, o Lucas não gosta de mim. E aí ele falou, né, nessa situação assim, que entre o fulano e o Lucas,
Ele preferia o Lucas, né? O Lucas tava mais Grande preocupado Altemas, mesmo. grande Altemas. É isso aí. Legal. Bom, e aí você, depois você entrou na faculdade muito cedo, né? Você entrou na faculdade Com 16 anos. com Eu 16 completei anos. 17 lá, mas eu entrei com 16. Entrou com 16 anos na Nossa, já faculdade. vai fazer 10 anos. Caramba. E como é que foi pra você escolher o curso de psicologia? Então, na verdade, assim, na época eu tinha um desejo grande de servir integralmente, né? Assim, no reino de Deus e tal. Eu tinha uma vontade muito grande de ser missionária. E aí eu quis fazer uma faculdade que eu acreditei, né, que pudesse me ajudar de alguma forma nisso, assim, de ajudar as pessoas. E aí eu já tinha essa influência dentro de casa, né, porque minha mãe fazia psicologia e gostava bastante, assim. E então eu pensei quais cursos poderiam me auxiliar, né, caso algum dia eu fosse servir no ministério, no campo missionário e tal. E aí eu pensei em dois, no caso, né? Seria a medicina e a psicologia. Estudei bastante, me dediquei muito, assim. Na época eu estudava de manhã na escola, em casa à tarde, e à noite eu ainda fazia tipo um cursinho. Estudei bastante mesmo, só que mesmo assim eu não consegui passar pra medicina, né? Prestei acho que 5 vestibulares na época, 4 pra medicina e 1 pra psicologia. E pra psicologia eu passei. Eu falei, vou fazer psicologia mesmo, eu não queria continuar estudando pra medicina, até porque a medicina não era o sonho da minha vida, assim. Pra ser sincera, nem psicologia, era algo que eu queria fazer porque eu achei que iria me auxiliar no meu objetivo maior, né? Então, aí eu comecei a fazer a faculdade. No início foi meio difícil, assim, porque parecia que não era nada daquilo que eu imaginava, sabe? Acho que todo mundo tem essa sensação quando começa uma faculdade, né? Porque todas as matérias no início não tem nada a ver com aquilo que você realmente quer fazer na vida, né? Mas mais pro final, quando fui fazer os estágios, assim, eu comecei a gostar mais, né? E aí foi assim. Bom, legal. Acho que período da faculdade, né? Acho que tranquilo, né? Foi o tempo que a gente começou a namorar, né? E aí a gente passou por esse período, acho que a parte do tempo do namoro foi um pouco complicado pra gente, né? A gente começou a namorar em 2012, né? 2012. 2012. Aí eu já tava com 18 anos, né? Tinha te conhecido com 13. Engraçado, assim, que foi muito engraçado, né? A forma como a gente começou a namorar, assim, né? Que a gente sempre foi muito amigo. Mesmo eu gostei dele durante uma época, assim, e eu até tinha, assim, aquele sentimento muito forte dentro de mim de que ele era a pessoa certa pra mim, a pessoa que Deus tinha preparado pra mim e tal, só que as coisas não aconteciam. Eu via ele namorando outras meninas, eu falei, nunca vai acontecer. Nossa, que até parece que namorei muitas. Pensei, nunca vai acontecer, e aí segui com a minha vida. Então eu tive esse primeiro namorado, que o Lucas falou, e aí a gente terminou. Aí eu lembro que nessa época que eu falei, né, que tinha esse rapaz que gostava de mim, que eu tava pensando, né, a respeito. Isso em 2012, né? 2012, início de 2012. Eu pensando a respeito, né, percebi que não era a pessoa certa pra mim, que eu não gostava realmente dele, assim, mas como a gente era muito amigo, eu e ele, a gente conversava muito no celular, assim, e tal, eu quis cortar isso, porque eu falei, eu não posso continuar alimentando um sentimento que ele tem por mim. E aí só que eu sentia vontade ainda de ficar mandando mensagem pra ele, trocando mensagem pra ele. E aí falei, nossa, eu preciso mandar mensagem pra alguém pra eu não mandar mensagem pra ele. E aí por causa de toda a história que tinha tido no passado com o Lucas, de nunca ter dado nunca certo, assim, e eu pensei, poxa, a pessoa que eu posso trocar mensagem tranquila, que nunca vai rolar nada na vida, é o Lucas. Aí a gente começou a conversar, a gente voltou a ter mais amizade, né? E aí foi bem na época que o Lucas voltou pra Marília.
E aí ele começou a ir na célula na minha casa, aí ele começou a fazer célula célula na casa de algumas pessoas, me chamou pra ir também. Que aí eu entrei na disputa com ele, porque Entrou teve na o dia disputa com que ele. eu te chamei pra ir na minha célula e aí você ficou fazendo doce. Aí eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, vou passar aí. Se você tiver aí me esperando, você vai, senão já era. E o menino tinha me chamado pra ir na célula no mesmo dia também. É, Nossa, agora pra célula de quem que eu vou? Aí fui pra célula do Lucas. isso é verdade. E aí a gente começou a conversar, e aí foi mais ou menos depois do meu aniversário. Eu lembro que teve um fato, esse fato foi muito, assim, foi muito marcante pra mim, que foi naquele ensaio do teatro que a gente estava tendo pra um culto Rock temático, Pib. pro Rock Pib. Né? E aí você tava querendo ver meu celular porque ainda tinha uns resquícios de conversa com uma pessoa. E aí naquele momento ali eu parei, olhei assim, pensei assim comigo, falei, nossa, a Stephanie ela cresceu, né? Né? Virou moça e tal, tá bonita. Olha, esse negócio aqui não tá rolando não. Eu acho que a Stephanie vai ser dá jogo agora. Ele querendo ver o meu celular, eu querendo ver o dele, a gente nessa brincadeira assim. E a mãe dele me ajudou muito, que a mãe dele sempre me amou, né, gente? Nossa, minha mãe Foi amor à primeira vista da minha sogrinha por mim. Beijo, sogra, muito obrigada. Isso é verdade. Minha mãe falava assim, não, Lucas, e a Stephanie. Eu falei, para, mano, para. Eu até lembro que a gente saiu, acho que 2 ou 3 vezes seguidas. Minha mãe entrou no quarto, falou assim, você vai sair hoje? Eu falei, vou. Onde você vai? Não sei ainda. Que a gente saía bastante assim com o pessoal pra comer, né, e tal. Não, mas naquela semana a gente tava saindo sozinho. Não, ainda não. Não? Mas a gente sempre saía com outras Bom, pessoas, você tava- mas era bom. uma desculpa pra estar junto. Aí minha mãe falou assim, ó, eu lembro muito bem. Ela falou, quem que vai? Eu falei, fulano, tal, vai a Stephanie. Eu lembro que ela entrou no quarto, que ela terminou de entrar no quarto, ela tava parada na porta, ela entrou, fechou a porta e falou assim, olha, escuta aqui, se você magoar o coração dessa menina, eu acabo com a sua vida, porque eu amo ela e que não sei o que lá e tal. E foi daí que começou, né? Acho que um pouquinho depois a gente começou a namorar, né? Que aí eu lembro, foi sentado mais ou menos, foi sentado nessa área aqui mesmo, só que no sofá que eu falei com seu pai. E ele saiu alardando pelo bairro todo, gritando, assembleia. Que situação, meu Deus do céu. E aí o período do namoro foi um pouco complicado porque a gente era muito diferente, né? Tipo, nossa, personalidade completamente diferente, vontades diferentes, né? Porque o Lucas ainda tinha muito aquele pensamento de rapaz solteiro, então queria estar sempre no meio da galera, e isso e aquilo, e eu estudava fora, e aí quando eu chegava aqui no final de semana, às vezes queria sair com ele queria sair com a galera, isso e aquilo. Eu era muito ciumenta também, nossa, tive muita dificuldade com isso. Mas foram, assim, coisas que a gente foi se acertando, né? Melhorou um pouco quando a gente noivou. Quando a gente noivou, porque a gente fez o curso de noivos, também ajudou muito, né? É verdade. A colocar as coisas em perspectiva, assim. Verdade. E aí o noivado ajudou bastante, porque aí no noivado também já tava em Lins, né? Também, já tava mais, né? Não, Centrado, porque... assim, focado no casamento. Sim, e também porque aí a gente, de certa forma, se restringiu mais ainda, mas também a gente passou a ter melhores tempos, porque aí, né, que nem antes mesmo de eu alugar o apartamento, né, tinha o final de semana que você ia comigo, a gente ficava na casa do pastor, né, então a gente passava o final de semana inteiro junto. E depois, quando eu aluguei o apartamento que vinha você e minha mãe, né? Aí também a gente tinha um final de semana muito, muito próximo. Eu acho que isso começou a ajudar a gente, né? E aí a gente casou e, graças a Deus, né? Desde que a gente casou Desde que a gente casou, a gente nunca mais teve problemas sérios, assim, né? Por causa disso, assim.
As pessoas até falam, né? Tipo, ai, você tem que casar com alguém que seja parecido com você, senão não dá certo. Eu não penso assim, eu acho que deu super certo a gente sendo opostos em tudo, assim. Literalmente. Em tudo. Até, tipo assim, eu prefiro arroz e ele prefere feijão. Umas coisas assim. Mas eu acho que deu super certo, assim, né? Lógico, a gente teve essa dificuldade inicial no namoro, né? Porque até um se acertar o jeito do outro é normal isso acontecer. Mas eu acho que quando os dois estão dispostos, né? E entendem que cada um tem um jeito e que a pessoa não precisa mudar por causa de mim, dá certo, sabe? Um complementa o outro, assim, porque naquilo que o Lucas é muito mais passional, né? Mais impulsivo, assim, nas coisas. Eu sou mais assim, não, vamos analisar os prós, analisar os contras pra gente poder decidir. E aí nas situações que a gente precisa agir mais pela fé, o Lucas me motiva. Nas situações que a gente precisa ser um pouco mais racional, eu tô ali pra ajudar ele a colocar um pouco mais o pé no chão, né? Verdade. E o Lucas tinha muito essa dificuldade, assim, de falar muito o que vem na cabeça, né? Tinha até um pouco de problema por causa disso, né? Algumas pessoas acabavam ficando um pouco chateadas, às vezes, com ele por conta disso. Eu vejo que hoje em dia ele melhorou, tipo, 200% com relação a isso. Nossa, tá muito tranquila essa parte dele. E eu também, que sou muito, muito tímida, muito na minha, assim, ele me ajuda a sair um pouco da minha zona de conforto ali, a dar um pouco mais a cara a tapa. Esse vídeo mostra isso. Esse vídeo mostra isso. Eu sou muito assim, sabe? Ele me faz sair um pouco assim da minha zona de conforto, né? E levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Dá super certo. Eu gosto muito assim dessa nossa dicotomia. Bom, quando a gente casou, a gente estava em Lins. Como que você vê assim, o ministério que a gente desenvolveu e tal? Como é que foi a nossa estadia em Lins? Ai, pra mim acabou sendo um tempo meio curto, né? Porque a gente casou em abril e a gente já foi embora logo em dezembro, né? Então, mas desde antes da gente casar, eu já estava acompanhando o ministério lá, sempre que eu podia. Pra mim foi um tempo muito precioso, assim, sabe? Foi um tempo... Nossa, eu me senti super bem acolhida lá na igreja. A gente desenvolveu o trabalho com jovens, né? Nossa, todos eles receberam a gente muito bem, sabe? E foi um tempo que a gente cresceu muito também espiritualmente. Cresceu como... o Lucas como pastor, né? Eu como esposa de um pastor. Um tempo que a gente pôde trabalhar muito assim com os jovens, né, e ver resultados, ver frutos, e isso deixava a gente muito feliz, né, tanto que a gente tem saudade daquela época até hoje, assim, porque era um tempo que parece que nunca mais teve igual, né, pessoas que a gente conheceu que fizeram toda a diferença na nossa vida, que a gente tem amizade até hoje, assim, então foi muito gostoso, foi muito bom. Bom, eu vi você falando um dia numa pregação e eu achei muito interessante, né, porque eu não tinha visto nessa ótica, que foi a nossa mudança para Londrina e de Londrina. Fala um pouco sobre isso aí, que eu achei muito interessante no dia que você comentou isso. Então, o tempo que a gente teve em Lins, né, apesar de ter sido muito bom, assim, em questão ministerial, a gente também acabou vivendo uns períodos meio conturbados, né, também dentro do ministério. E aí surgiu a oportunidade da gente ir para Londrina, né, e para nós era um sonho realizado, né, porque a gente tinha conhecido a igreja de Londrina quando fomos numa campanha de King's Kids lá em 2011. E era assim, nossa, a igreja dos sonhos, com uma infraestrutura sensacional, um trabalho que eles realizavam assim, muito bom, né, que servia muito bem à sociedade, né, tipo, a todas as categorias, assim, famílias, crianças, jovens, adolescentes, uma igreja que tinha palavra, né, então quando a gente foi convidado para trabalhar lá, e eu lembro do dia que a gente foi, né, no carro, assim, voltando de lá a primeira vez que a gente foi, né, pra ter essa conversa inicial, do sentimento que tava no nosso coração, né, de alegria, né, de expectativa,
de estar realizando um sonho, daquilo que ia começar e de como as coisas iam ser, né? E a gente estava realmente muito feliz. Só que aí as coisas acabaram não dando certo, né? A gente ficou lá um ano, assim, e por alguns... Mas foi muito legal. Foi muito legal, foi um tempo muito bom, assim, também, de muito aprendizado, vixe, um tempo gostoso. Nossa, eu trabalhava no berçário e eu amava meus bebês. Ah, mas também teve as pessoas, né? As Que nem pessoas. Margarete, Sim. né? Alguns jovens, Isso, uns amigos César, nossos, né? Que a Renata. gente fez, né? Sim, pessoas muito especiais pra nós, né, até hoje. Só que em questão ministerial acabou não sendo como a gente esperava, né? A gente não se encaixou bem, né? Não era muito aquilo para que a gente queria fazer e que a gente foi chamado para fazer também, né? E aí eu lembro da viagem de volta de Londrina para Marília, né? Nessa vinda nossa embora de lá. E do sentimento que estava no nosso coração, assim, de frustração, de tristeza mesmo, como se mais um sonho tivesse se frustrado, assim, ido pra baixo. Foi essa sensação, assim, essa diferença, né? Entendi. Foi justamente essa pergunta que eu fiz, porque você termina exatamente dizendo essa fala com um sonho frustrado. Então fala pra gente qual foi um sonho que você tinha quando criança. Eu acho que como eu canto desde pequena, eu acho que quando eu era pequena eu queria ser cantora. Cantora, bailarina, essas coisas. Agora canta toda semana com um monte de gente. Na live. Na live. Quinta-feira, 19h30, viu, gente? Um sonho que você realizou. Casar com você. Olha só! Aí sim! Mas é verdade, assim, uma vez eu contando a nossa história numa célula, né, de adolescentes. Aquela lá em Londrina? Em Londrina. As meninas viraram pra mim e falaram assim, nossa, você casou com crush. E eu dei muita risada, que eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, mas é verdade, gente. O Lucas era o meu crush da adolescência, meu sonho, que virou realidade. Ai, legal. E um sonho que você ainda quer realizar? Nossa, essa é difícil, hein? Eu acho que um dos meus maiores sonhos, assim, é a nossa família, assim, sabe? Ver a nossa família crescendo, talvez, quem sabe, né, a gente virar pais algum dia e a gente conseguir criar bem os filhos, assim, né? E questão ministerial também, de ser bem sucedido no ministério, servir a Deus, assim, sabe? Onde a gente estiver e ganhar vidas para Jesus, assim, é um sonho que eu quero prosseguir realizando, né? Até o fim da vida. Legal. Bom, bom, você disse que você foi pra praia, né? A primeira vez lá com seu pai. Até a gente casar, você teve mais alguma viagem assim que você lembra? Alguma coisa? Tenho. Antes da gente casar, eu lembro que eu fui pro Guarujá com os meus pais. Foi uma viagem bem gostosa também. Nossa, muito bom. A gente foi pra Angra dos Reis também. Foi muito gostoso. Antes da gente casar, as que eu mais me lembro foram essas. Depois a gente casou, a gente foi pra Bombinhas. Bombinhas. Depois teve a vez que a gente foi pra Florianópolis. Florianópolis, Bertioga. Bertioga, essa... Mas dessa surgiu a mensagem bode com bode, que eu ouvi lá na Bola de Neve. Bola de Neve. Rio de Janeiro, que a Rio gente de foi Janeiro. com os meus pais. Teve Arraial, Búzios, na verdade, quando a Búzios. gente foi lá na Rapuc. Teve Minas. Poços de Caldas, né? E Muzambinho. Poços de Caldas, Muzambinho. Maceió. Dessas viagens, qual foi a viagem que você mais gostou? Pelo menos a de Bombinhas, que foi a nossa lua de mel, e Rio de Janeiro e Florianópolis foi só perrengue nessas duas, acertou nas outras. Mas nas duas primeiras foi só perrengue, né? Mas qual que foi a mais marcante pra você?
Olha, a mais marcante foi realmente a de Bombinhas, da nossa lua de mel. E não, nem pelo local em si, assim, que era muito lindo tudo. Mas acho que a parte mais gostosa da viagem foi a gente saindo daqui e o nosso trajeto até lá, assim, que a gente fez o casamento de manhã, né? Então, por volta de umas 5, 6 horas da tarde, a gente veio em casa, tomou banho, trocou de roupa, tudo. Você veio! É, eu fiquei lá. O Lucas ficou lá na chácara brincando de jogar a nossa aliança na piscina. Ver se eu posso com isso. Mas enfim. Vim em casa, tomei banho, me arrumei tudo. Aí a gente saiu pra viagem de carro. Então era uma viagem meio longa, né? A gente saiu daqui umas 8 horas da noite. E aí o caminho, né? Daqui a gente parou em Ponta Grossa pra dormir, né? E aí esse caminho, esse trajeto, assim, foi muito gostoso, porque foi uma sensação diferente, né? Primeira vez a gente viajando sozinho e uma sensação de, nossa, agora eu estou com o meu marido, né? Eu lembro essa sensação, assim, de eu sou dele e ele é meu, assim, bem de Cantares, assim, sabe? Foi muito gostoso muito gostosa essa viagem. E aí em Ponta Grossa, no dia seguinte, nosso primeiro café da manhã juntos, também foi muito gostoso. Aí lá em Bombinhas, assim, apesar da gente ter pego alguns dias de chuva, também foi muito gostoso, né? Passear pela cidade, pelas praias. E a cidade inteira fechada, né? A cidade inteira fechada, porque só tinha gente lá. Que era baixa temporada, baixíssima temporada. E fora essa, a de Maceió, né? Lógico, nossa, melhor viagem da vida. Foi a hora que a gente acertou, aprendeu a viajar. Linda demais. Uma palavra que te define. Eu acho que perseverança. Boa. A frase que você gosta. Então, a frase que eu gosto, na verdade, não é uma frase. É um poema, né? Chama Metade, do Oswaldo Montenegro. E faz muitos anos que eu li pela primeira vez e achei lindo, assim. Na época eu tinha Orkut, né? Tinha compartilhado até no meu Orkut. Diz assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que triste. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, pois metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Legal. Eu acho que fala muito sobre mim, assim, sobre quem eu sou. Legal, bacana. E o versículo que você mais gosta? É Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Legal, da hora. Eu jurava que ia ser outro, mas Qual? achei que ia ser 2 Coríntios 2,9. 2,9? Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Não. As coisas que nem olho viu, nem ouvido viu. Achei que era esse. Bom, mas legal. Tem alguma coisa que você lembra, que você quer falar? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que é isso aí? Legal, bacana. Gente, então, hoje, né, a Dona Onça, a patroa,
Foi uma dificuldade, mas tá aí, tá gravado, tá registrado. Semana que vem tem mais. Tomara que vocês gostem. Tchau! Tchau.